Oi, gente, bem-vindos ao nosso grupo de podcast Arquitetura. Nós somos a turma do segundo período de Arquitetura e Urbanismo da Unifaminas Muriaé e fomos convidados pela nossa professora de projetos aplicados à comunidade, Natália, a gravar um podcast com nossos professores. O tema de hoje é Plano Diretor e Arquitetura para Todos. Eu sou a Cássia e nessa bancada nós temos a Lívia, o Jorge. Boa noite. E a professora hoje é a Maíta. Maíta, pode se apresentar. Boa noite, amadinhos. Meu nome é Maíta, sou arquiteta de formação, sou especialista em planejamento urbano e construção civil e sou professora atualmente da Unifaminas e arquiteta e consultora. Muito obrigada, Maíta, por estar conosco aqui nessa tarde. Ei, gente, boa noite. A gente já está aqui tarde e noite, né? A gente foi marcar nesse horário aí que está indo e vindo. Eu sou a professora Natália, obrigada pela participação, Maíta. E vamos lá para o nosso primeiro episódio, né, gente? É isso aí. Nós queremos começar esse podcast perguntando para a Maíta o que seria um plano diretor. Vamos lá. O plano diretor é um plano de ordenamento, né, e planejamento da cidade. Ele, na verdade, já existe há muitos anos, porque ele foi, na verdade, introduzido na nossa Constituição através do Código Federal, né, de 1988, onde foi implantado o direito urbanístico. Mas até então não se tinha a obrigatoriedade, porque ela não era linkada ou não era ligada a nenhum outro tipo, né, de exigência do governo em relação aos municípios. Então, a partir de 2001, com a criação do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, passou-se então a ser obrigatório, né, a implantação e a criação do plano diretor de cidades, né, onde aquele prefeito que não elaborasse o seu plano diretor da sua cidade poderia ser criado um processo, né, de improbidade administrativa. Ele poderia perder o cargo de prefeito, né? Então, aí os municípios, né, numa corrida maluca, durante 5 anos, que foi o prazo que o Estatuto, na época, deu aos municípios, de elaborar esse plano, né, no prazo de 5 anos. Então, hoje, no Brasil, a gente tem aí, principalmente no nosso estado de Minas, né, muitos municípios com a data de primeiro plano diretor, da data de 2006, assim como a nossa cidade de Muriaé, né, no prazo final aí, para atender a essa exigência imposta pelo Estatuto da Cidade, né? O plano diretor, ele é importante para o município porque ele prevê uma atenção especial ao tecido urbano, né? À cidade no contexto geral e, de uma certa forma, também ele é integrante de várias temáticas, né, dentro da cidade. Não é só ordenar, mas também prevê o planejamento, né? E não fica suscetível, às vezes, a uma diretriz específica, unilateral de um prefeito ou de uma vontade única, né? Já que para se implantar o plano diretor, né, e para se desenvolver o plano diretor, é preciso você indicar diretrizes, né, planejamentos, indicativos, né, de pequeno, médio e longo prazo. Respondi, amada, a sua pergunta? Respondeu sim. Vou fazer um adendo aqui. E agora, né, Maíta, a gente tem o plano diretor participativo, né? Que é essa questão de envolver a comunidade também nessas decisões, né? Sim, Natália. O orçamento participativo, na verdade, essa que a gente fala, né, plano diretor participativo, é uma temática que também vem surgindo, não é uma obrigatoriedade, né? Porque o município ele pode optar por participar de um plano diretor participativo,
Mas, de uma certa forma, Natália, é uma forma de envolver a comunidade, inclusive de indicar as diretrizes da cidade. O plano diretor de Muriaé em revisão, né, na qual eu participei, como secretária adjunta de obras na prefeitura de Muriaé, foi um plano de uma revisão no plano diretor participativo. O primeiro não foi feito dentro dessa temática de participativo. Sim. Por quê? Porque a gente acreditava que seria um processo mais democrático, né, e menos direcionado, podemos assim Pode dizer. ser até mais assertivo também, dependendo, né, de você envolver a comunidade. Sim, porque o que acontece, Natália? A gente vê que às vezes as pessoas têm a noção do que falta dentro do bairro, mas não conseguem, de uma certa forma, formalizar essa dúvida ou esse desejo, né? E aí, durante os indicativos de diretrizes que foram dadas, a gente foi em todas as comunidades, tivemos 2 ou 3 reuniões aqui no município, reuniões nos distritos, aonde as pessoas, através de uma metodologia que a gente aplicou, que elas pudessem dizer o que estava ruim no bairro delas, o que faltava na cidade, como que o bairro poderia melhorar. A gente joga várias frases que são frases mais de âmbito mais fácil do entendimento da população, né? Em virtude da diversidade, né? Nós estamos aqui com alunos universitários que têm um nível de conhecimento, tem um processo, né, educacional que fez com que eles chegassem até a universidade, mas muitas das pessoas da cidade não têm, às vezes, essa formação. E aí, essa forma de você estar junto com a comunidade faz com que eles demonstrem, através das palavras deles, né, o desejo e as deficiências, né, dos lugares onde eles moram, quais seriam os sonhos, ou então a ideia de uma melhoria para aquele trecho. E aí, sim, sai uma diretriz de cada bairro da cidade, baseada nessa leitura que a gente fala, nessa leitura das comunidades, para depois, então, serem indicadas as propostas com base nesse diagnóstico que foi levantado com essas reuniões. Ótimo. Tá? Essa questão de participativo ele é muito bom, né? Eu participei agora, atualmente, do plano diretor de Brumadinho, né? O escritório na qual eu faço parte. A gente fez a revisão, eu não participei das partes de diagnóstico, também foi um processo de participação. Tivemos a reunião com as comunidades, Natália, e ainda tivemos a reunião no YouTube, né, com vários bairros da cidade, porque foi no meio dessa pandemia. E aí as propostas, né, foram apresentadas através do YouTube. Ah, que legal. Sim, e a gente vê que, de uma certa forma, o que acontece? Isso é uma reflexão da minha pessoa, tá? A participação popular é importante, não no sentido de você indicar as deficiências ou de indicar as possibilidades de mudança ou propostas, mas, de uma certa forma, é efetivar a participação popular na cidade, porque muitos moram na cidade, mas não querem participar da vida da cidade. Uhum. E isso é uma forma de introduzir as pessoas no conceito da cidade e de que a participação popular é importante. Né? A gente indica os vereadores e o prefeito para serem os nossos representantes no poder público, né? E cabe a nós a cobrança junto a eles, e muitos não cobram, por desconhecerem até os próprios direitos, e de uma certa forma o plano diretor participativo traz a comunidade a essa reflexão, né? Que eles não estão uníssonos, né? Longe da referência da cidade, mas fazem parte integrante dela e precisam participar para que ela melhore, né, gradualmente. Com certeza. É isso. Respondi? Super respondido. Nossa, foi demais. Muito bom. Dando continuidade, eu gostaria de fazer a próxima pergunta. Primeiramente, eu quero me apresentar, pois houve um problema técnico, que infelizmente a internet caiu. Mas meu nome é Lívia Marise. Sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, segundo período, da Unifaminas. E a minha pergunta é
sabemos que o plano diretor, ele é essencial para a política do desenvolvimento do município. E o que seria o plano diretor de um município? Então, vamos lá, eu vou tentar ver se eu consegui entender o que você quis com essa pergunta, né? O plano diretor, conforme eu falei na primeira pergunta, ele é hoje uma obrigatoriedade por parte dos municípios, né? E no município hoje, como parte integrante do sistema de município, o plano diretor, ele define metas de médio, pequeno e longo prazo, tá? Assim como todos os planos envolvidos, né? Como o plano de mobilidade urbana também, ele também tem que decretar esses passos e ele tem uma validade de 10 anos, né? E durante desses 10 anos, né, deverá ser indicado no plano diretor o que deverá ser implantado no município dentro do prazo de curto prazo, médio e longo prazo, para que se tenha, né, um melhor ordenamento do conceito urbano da cidade, né? Hoje, o município ele tem legislações específicas, né, que são obrigatórias, né, que são parte das atribuições legais que o município tem, como indicar, né, a questão orçamentária, que é os planos, plano rural e os planos anuais de orçamentos e gastos que o município tem, né? No plano diretor, esse tem uma linka, né, com essa questão, por quê? Porque o plano diretor também ele tem que fazer parte desse planejamento financeiro do município, em relação, inclusive, com as indicativas e com as mudanças que esse município venha fazer. O plano diretor, gente, conforme o Estatuto da Cidade, ele torna o município mais embasado, né, de forma legislativa, de forma legal, né, na cobrança do ordenamento da cidade através de alguns pré-requisitos, né? Agora, o município precisa também, não só indicar no plano diretor, mas criar leis específicas para que essas prerrogativas sejam possíveis de serem cobradas junto à população, né? E, por exemplo, o que o plano diretor traz de benefício para a cidade, para o tecido urbano da cidade, né? Nós temos um grande problema nas cidades pequenas sem planejamento, de um adensamento grande no centro das cidades, e áreas, né, limítrofes e ao entorno desse centro da cidade que não são adensadas, às vezes, de uma forma adequada, né? O plano diretor ele tem alguns artigos, como o IPTU progressivo, por exemplo, que incide sobre o proprietário de lote urbano na área central, né, uma aplicação de um IPTU que vai subindo o seu preço ao longo de anos, fazendo com que esse proprietário incida, né, o principal artigo que o plano diretor visa, que é a função social da propriedade, né? Qual que é a função social da propriedade? É que essa propriedade seja ativa, participativa. Um lote urbano, né, que esteja jogado no tecido urbano como uma forma de se valorizar ao longo dos anos, sempre visando a questão imobiliária ou de grandes empreendedores, né, não é um terreno bom para o município, porque ele traz consigo não só problemas, né, e também pragas, que a gente já conhece, como também ele deixa de fazer a sua função, que é a função social, né, que ele nasceu para exercer uma função e ele não está exercendo, né? Então, isso, de uma certa forma, faz com que a cidade vai se tornando mais adensada, né? A gente tinha também, e isso faz parte até de outras legislações em relação ao patrimônio, por exemplo, né, várias edificações abandonadas, pessoas que são donas de imóveis tombados, ou então que estão passando por um processo de inventariamento, né, elas ficam todas arrepiadas, não querem ser inventariadas, por quê? Porque às vezes eles ficam, né, com aquela edificação na qual eles precisam manter ela conservada, isso requer um certo custo, e às vezes eles não podem utilizar, né, a questão do valor venal desse terreno, né, que às vezes não está em seu todo ocupado ou utilizado o seu coeficiente de aproveitamento. E aí o Ministério da Cidade, com o Estatuto da Cidade, vem incluindo dentro dele, né, a questão de você poder
transferir o direito de construir desse terreno em área tombada para outro grande empreendimento, o que faz com que as pessoas que hoje têm bens tombados ou bens inventariados, né, possam ter aí uma ajuda indireta financeira para que permaneçam e que possam manter o patrimônio da cidade, que é tão importante para a nossa história e para o nosso contexto urbano. Espero que eu tenha respondido, Lívia. Nossa, só isso aí dá uma aula, né, Maíta? Sobre Tá ótimo. cada tópico do plano diretor dá mais de uma aula, né? Dá uns 30 podcasts. Gente, eu gostaria, se você me desse licença, de participar também do podcast, fazendo uma pergunta aí à Maíta. Maíta, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você no podcast, certo? E você e as alunas, os colegas estão de parabéns pelo trabalho que fizeram, tá bom? A dona professora Natália também, pela iniciativa, achei muito bacana. E eu queria te fazer, Maíta, aproveitar o ensejo e fazer duas perguntinhas para você. Sim. A primeira, Maíta, é sobre a participação, sabe? Sobre esse processo participativo. Eu queria te perguntar, no seu ponto de vista, se existe algum problema que possa ocorrer por parte dessa participação da comunidade, de, por exemplo, atender alguns interesses corporativos, porque já que todos podem opinar e podem dar opinião, e sendo que esses corporações, essas construtoras, ele tem um poder econômico maior do que a comunidade. E essa seria a minha pergunta primeira. A segunda pergunta é o seguinte: segundo você me falou, os planos diretores, quem desenvolveu ele no limite de prazo, ele ficou pronto por volta de 2006, certo? A grande maioria. Isso. Então, assim, eu, como conhecedor aqui dos municípios da Redondeza e observador de ocupações de terreno e tudo, eu percebo uma grande ocupação, por exemplo, em mata ciliar, em ocupação, por exemplo, de morros sem um planejamento para poder fazer um impacto menor no que se refere à erosão. Então, assim, eu vejo, mesmo com o meu pouco conhecimento, né, de estar só no segundo período de arquitetura, muitos problemas relacionados a essa ocupação. Eu queria saber, no seu ponto de vista também, o que aconteceu de errado com esse plano diretor de 2000 para cá, que autorizou, que deixou acontecer esse tipo de ocupação. Então, essas são minhas duas perguntas. Então, enquanto a primeira, a participação popular, né, dentro do processo dos planos diretores na qual eu participei, Jorge Luiz, ele prevê um indicativo do diagnóstico e da proposta baseada na leitura da grande maioria. Então, por exemplo, vou pegar um dos distritos do município de Morenó, no qual houve maior participação, que foi o município de Belisário, que foi uma participação, assim, maravilhosa, porque a gente fica feliz quando existe a participação popular, e o diagnóstico que foi implantado para Belisário foi baseado na opinião da grande maioria que estava lá, né? A gente faz em relação à maioria, ok? E, a partir, em cima desse diagnóstico, que é feita a proposta de intervenção naquela área, né? Então, uma coisa tem que casar com a outra. Não adianta você fazer um diagnóstico, né, uma leitura de diagnóstico do ambiente em relação às necessidades e às demandas e fazer um indicativo de proposta diferente disso, tá? Então, eles têm que se casar nesse sentido, tá? O que, de uma certa forma, aí eu falo em relação a problemas que isso pode acontecer, é que, na verdade, é a não participação da população, né? A gente teve uma reunião aqui em Murié, no centro, que a gente fez todas as divulgações, botamos placa, mandamos cartinha para um monte de gente, para muitos representantes, e foram praticamente a grande maioria de alunos da faculdade, né, e alguns representantes populares. Era isso que eu ia falar. Isso é muito ruim para o processo. Você lembra, Natália, meu desespero? Eu lembro, a nossa turma foi em peso, né? Sim. Os alunos. Sim, isso é muito ruim, né, Jorge? Porque você está chamando a comunidade, vem para cá, vamos conversar, vamos mostrar, né? Então, houve uma pequena participação. Em relação ao Brumadinho,
como o município passou por vários processos muito complexos ao longo de anos, você já deve ter visto na televisão, questão do rompimento da barreira da barragem, né, em relação também à perda de potencial econômico que o município surgiu em virtude dessa Covid, fez com que a população participasse efetivamente do processo. Isso foi maravilhoso para o processo, né? Por quê, Jorge? Porque às vezes vai uma pessoa que não consegue transpor a necessidade. Por exemplo, vou te dar um indicativo, tá? Tem um bairro que a gente foi que não tem, por exemplo, rede de esgoto, Jorge. E isso não foi contado como ponto negativo do bairro. Aí teve uma senhorinha lá que ligou e falou, olha, mas na minha casa não tem esgoto. E aí o outro falou, realmente, na minha também não tem. E aí essa opinião popular acabou virando um dos indicadores da diretriz. Por quê? Porque uma pessoa soube expressar o que precisava, né? Então, a participação popular, ela efetivamente pode mudar o rumo do plano diretor, tá? Lembrando-se, Jorge, que esses processos de plano diretor, né, e elaboração deles são acompanhados hoje pelo poder público, né, na representação do Ministério Público. Então, tudo a gente tem que dar ciência, ok? Até porque o Ministério Público hoje cobra dos municípios, né, a implantação do plano diretor. E alinkando já a sua resposta do número 2, o que a gente vê também, Jorge? O plano diretor, ele é obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes, ok? Tem algumas cidades que, mesmo que não tenham esses 20 mil habitantes, são obrigados a ter plano diretor. Por exemplo, que a gente tem aqui no nosso próximo do nosso município, que tem hoje, né, uma mineradora, tá? Ali é obrigado a ter plano diretor. Eles tiveram que fazer o plano diretor da cidade. Por quê? Porque eles estamos falando de um empreendimento de alto impacto, né, em relação a esse cenário, tá? E aí, durante a sua pergunta, que você falou em relação à questão das ocupações, dos saneamentos, então vamos lá. Dentro do plano diretor, a gente tem que fazer a indicação das áreas que devem ser consideradas como áreas de preservações, corredores de preservação, ou áreas, por exemplo, que já fazem uma ligação direta com o plano de uso e ocupação do solo, né? E ligado à questão do plano de uso e ocupação do solo, a gente tem parcelamento do solo, código de obras e código de posturas, que advém todas essas leis da Lei 6466, que é uma lei federal, na qual indica a questão da implantação e da ocupação do espaço da cidade, né? Então, muitos municípios, Jorge, até alguns anos atrás, não tinham a lei de uso e ocupação do solo. Murié não tinha a lei de uso e ocupação do solo até 2017. Essa lei foi implantada por mim em 2017. Né? Porque quando eu assumi, não tinha lei de uso e ocupação do solo. Porque é a lei de uso e ocupação do solo que determina que lotes acima de 30% não podem ser ocupados. Que linka também com a lei de parcelamento municipal e a lei federal. Então, de uma certa forma, a cidade de Murié, apesar de ter plano diretor, apesar de ter plano de parcelamento, apesar de ter plano, o código de obras, ele não tinha uma das leis principais que o município precisava ter, que era a lei de uso e ocupação. Então, hoje, o ordenamento da cidade, ele não é só obrigatório e necessário a inclusão e a elaboração de um plano diretor, mas que esse município esteja atendendo a todas as leis obrigatórias daquele município, né? Então, não adianta eu ter plano diretor se eu não tenho um plano de mobilidade, porque no plano diretor a gente fala de uma forma muito superficial, Jorge, em relação a esse parâmetro, né? Você fala que a cidade tem uma necessidade de trânsito, que temos problemas em relação ao congestionamento, falta parqueamento público na cidade, ok, tá? Tá indicativo lá, mas a proposta tem que estar inserida no plano de mobilidade, porque é ele que vai determinar de que forma vai ser feito, de que forma vai ser implantado, de que forma ele vai ser pago ou construído, de onde verá, né, o fundo municipal de recursos para poder implantar ele, né? E aí também falando sobre o plano diretor. O plano diretor, ele fala, por exemplo, dos corredores de patrimônio da cidade, que deve ser incidido, por exemplo, essas leis que eu falei com você, por exemplo, o direito de construir, mas isso tem que estar determinado também na lei de uso e ocupação do solo, porque senão eu não consigo implementar de uma forma legal isso no município, né? Então, o plano diretor é importante? Importantíssimo.
tá? Ele é necessário? Muito necessário, até para uma questão de atendimento, de orçamento da prefeitura. Mas para ele efetivamente ser atendido, para efetivamente ele ser utilizado, a gente precisa também que o município esteja, né, munido das outras leis pertinentes e necessárias para o seu planejamento e ordenamento adequado. Muito obrigada, valeu a resposta, Maíra. Então, só para concluir, eu entendi o seguinte, que os critérios que são usados para poder fazer o levantamento e a participação comunitária, não existe o menor risco de atender interesses que não sejam da comunidade, né? E na questão... Você tem que apresentar no plano, desculpa te cortar, você tem que apresentar no plano diagnóstico. E o diagnóstico tem que apresentar as fotos da comunidade, o que a comunidade escreveu. Entendi. E com relação à outra pergunta, que eu falei sobre os municípios vizinhos, sobre o que eu percebo na ocupação, isso aí é uma questão de cada município, porque, igual você falou, alguns não têm a obrigatoriedade de fazer isso. Sim. Né? Isso. Então, talvez seria, né, a gente pegar e partir do princípio de que todo município, independente do tamanho, deveria fazer, porque, independente do tamanho, se a ocupação for uma ocupação desordenada, sem planejamento e sem critério, pode causar impacto, assim como o município maior também, né? Sim. Então, eu acho que seria essa a iniciativa que a gente devia pensar no futuro para poder solucionar esse problema. Até porque todo município grande já foi pequeno um dia, né? Então, exatamente, seria melhor ele já crescer com um plano, né? Exatamente. E muito obrigado, tá, pela sua participação, pela sua resposta. Foi muito elucidativa. Estou muito satisfeito com a sua resposta aí, tá? Muito obrigado. De nada. Eu acho também que quando a gente fala de cidade, né, é sempre importante a gente observar que a gente, enquanto arquiteto e urbanista, a gente tem essa ideia, às vezes, que a gente vai resolver tudo sozinho enquanto urbanista, né, falando em cidade, mas, na verdade, é multifatorial, multidisciplinar, é multitudo, né? É uma tarefa aí que não compete só ao urbanista, é o legislativo, né, Maíta? Sim, o direito urbanístico, né, Natália, assim mesmo como o urbanismo, é uma temática muito nova, muito recente, né? Uhum. Até então as pessoas não entendiam que o urbano fazia parte da cidade, né? Que era simplesmente a arquitetura, a construção em si, né? E que a partir do momento que houveram os primeiros problemas e aí começa a se surgir, né, a discussão do urbanismo, da necessidade de um ordenamento de uma forma bem rudimentar ainda, né? Uhum. Pensando mais, às vezes, no lado físico e estrutura, Sim. que ainda é muito deficiente para a gente, né? Infraestrutura urbana. Porque a gente tem, né? Os planos de ordenamento e de urbanismo surgiram em virtude de deficiências quase que obrigatórias. Para a questão, né? A gente teve a peste, né? A gente teve problemas de tráfego, começou a surgir o veículo, a cidade parada para receber. Nada do ponto de vista de planejamento ainda, que estava muito... Aí depois ainda vem o problema de poluição. Hoje em dia, quer dizer, eu estava estudando esse final de semana falando sobre poluição sonora no meio urbano, né? Que ainda não tem nada praticamente, assim, sendo... Eles falam ainda da poluição sonora em edifícios, né? Em edificações, mas ainda não pensa nisso num momento mais global, assim, né? Mas a gente tem, né, na lei federal, a obrigatoriedade, inclusive a lei em mulher, que é o Código de Posturas, que inclui esse tipo de obrigatoriedade, né? Hoje o Código de Municípios de Posturas de Muriaé é que indica, né, que os bares não podem não é, mas eu tô falando até numa questão, por exemplo, das vias, né? As vias fazem barulho, então, assim, o trânsito faz barulho, então isso ainda, a gente está ainda, né, tá muito, estamos engateando, mas estamos indo, né? Tem que estar indo para algum lugar. Sim, eu acho bacana até falar, Natália, sobre um artigo que foi feito na época, eu trabalhava na Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito fez uma lei falando sobre a poluição visual da cidade de Belo Horizonte. Isso aqui em Juiz de Fora teve uma, né, de tirar Sim, teve panelaço, teve muita resistência em relação a isso, porque tinha assim, um grande cenário econômico por detrás, né? Eu me lembro disso. Você lembra disso, né? Então, foi, de uma certa forma, assim, goela abaixo. E que hoje a cidade agradece, né? Mas a questão da poluição visual é algo que ainda as pessoas não entendem, como também a poluição sonora não entende, a respeito do direito do outro,
né? Eu não posso fazer uma festa 10 horas da noite, não posso, é porque eu preciso conviver bem com a sociedade, o direito de pertencimento da cidade, que é isso também que falta da participação popular. As pessoas falam assim, eu não quero participar do plano diretor porque está muito longe de mim, sabe? Elas não se sentem pertencentes à cidade, como parte integrante dela. Então, tem que mudar, desde a formação, né, do indivíduo, e é por isso que a gente, né, Natália, a gente investe tanto nos nossos alunos, né? Com certeza. A gente quer que eles saiam da faculdade formadores de opinião em relação a esse assunto. Não, é verdade, e eu sou testemunho disso, porque o que acontece? Eu já estou no segundo período só, né? E assim, já tem mexido muito com o meu conceito, principalmente com relação ao curso de arquitetura, né? Outro dia eu estava vendo um podcast e eu achei muito interessante uma fala do arquiteto. Diz o seguinte, que o arquiteto ele projeta a residência, mas ele faz uma ligação entre o projeto dele e a comunidade, porque o projeto tem que atender o cliente, mas tem que atender também a comunidade. Ele faz essa interligação. Então, esse é um conceito que eu aprendi aqui, porque até então, né, eu tinha que a arquitetura era você entender as necessidades do cliente e elaborar um projeto espetacular, maravilhoso, e entregar para ele e estava pronto. Não. Isso, né, no segundo período, já estou mudando o conceito, já estou vendo que quando você vai projetar, você não pensa só no cliente. Você tem que adequar as necessidades, os anseios dele aos interesses da comunidade também, igual você está falando. Depende do lugar, do que ele vai fazer, do contexto da taxa de ocupação, né? Da taxa de ocupação e uma série de fatores que o arquiteto ele tem conhecimento por causa de ter esse conhecimento urbanístico. Ter o conhecimento do plano diretor, de todo o processo de ocupação do local. Entendeu? Por então, isso que é tão difícil muito de falar interessante. arquitetura, né, do urbanismo. Falar assim, vamos fazer só arquitetura. Por que é arquitetura e urbanismo? Não né? existe essa separação. Não existe essa separação. Não existe. Né? Então, isso são conceitos que eu estou aprendendo agora, no segundo período, já tá formado esse conceito, eu já estou compreendendo isso. Sim, então, a gente tem que estar, Jorge, muito embasado e muito forte, como se fosse uma armadura mesmo, porque o mundo, né, dos empreendedores, o mundo do grande investidor, ele quer o máximo que o terreno possa oferecer de forma econômica. Com certeza. Maita. Que às vezes a gente, numa cidade que não tem lei, que não tem nenhuma diretriz, porque às vezes você pega uma cidade que não tem diretriz nenhuma. E aí o cara explora o máximo que pode. E aí você vai para uma cidade que tem legislação igual Belo Horizonte, por exemplo, que tem conselho, o conselho é barraco, dá discussão, dá briga, mas isso é democracia. Exatamente. Sabe? E aí, você não pode fazer qualquer coisa a mais, sabe, Jorge? Porque lá não se permite, lá tem leis. Não sei se vocês sabem, o plano diretor de Belo Horizonte é um dos melhores planos diretores do Brasil, em relação à cobrança do Estatuto. Não sabia, interessante. Lá se implanta todos os indicativos. O direito de preempção, que foi, inclusive, uma grande gama de investidores, não vou falar o nome, entraram numa ação ao superior, tentando tirar o direito de preempção da nossa lei, ok? E agora caiu, tá? O ortogânica onerosa, IPTU progressivo, tá? E todos os outros que vocês já conhecem, que são, na verdade, para a melhoria da cidade. Ela não é uma lei unilateral, ela é uma lei democrática. Todo mundo que tiver terreno vago, do rico ao pobre, vai ter IPTU progressivo. Todo mundo que tiver casa tombada, do A ao C, vai ter direito a vender a capacidade construtiva dele para outro. Eu posso comprar qualquer terreno como prefeitura. Por exemplo, Jorge, eu fiz uma escola. Esse bairro cresceu, dobrou de tamanho. Aqui em Belo Horizonte, um bairro, por exemplo, surgiu em 10 anos, já praticamente adensou o bairro. Não sei se você conhece Buritis. A gente tem agora o bairro Castelo, dobrou o número de moradores de 5 anos para cá. Não tem escola para receber todos esses alunos. Aí eu não posso comprar o terreno do cara do vizinho? Posso, porque o plano o Estatuto da Cidade me faz, né, implementar esse direito, que até então era muito questionado na justiça. Né? Antigamente, só para vocês terem uma ideia, quando um prefeito queria comprar um terreno, ele tinha que decretar, tá,
o interesse nesse terreno e já depositar, Jorge, em juízo na conta do cara, metade do valor do imóvel. O que acontecia? Muitos municípios não tinham essa capacidade financeira. Ok? E aí, o que acontece? A partir da inserção do direito de preempção, ele pode pegar uma dívida pública. O que é uma dívida pública? Vamos imaginar, a Lívia Marise deixou, é uma mulher super rica, deixou de pagar IPTU 20 anos, tá, Natália? De todos os imóveis dela. Ela tem uma dívida pública comigo, eu vou pegar essa dívida e transfiro para você, Jorge, para comprar o seu terreno. Isso são ferramentas com que faz que o município cresça para a cidade de forma democrática, e não uma visão unilateral de direito próprio. Entendeu? Bacana. Entendi. Ótimo. Raíta, você acha interessante cidades com menos de 20 mil habitantes terem o plano diretor? Vamos lá, Amado, uma pergunta complicada de responder, né? Uma pergunta capciosa. Não é capciosa. Eu falo difícil, Natália, por quê? Porque muitos dos municípios, a gente teve aí, dos anos para cá, Cássia, uma emancipação meio prematura de muitos municípios, tá? O que significa emancipação? Distritos de municípios que falaram assim, agora eu quero ser município, né? E muitos deles, Cássia, sem uma renda própria, sem uma economia única, né? Sem uma forma de submanter, né? Muitos municípios hoje, inclusive na proximidade de Murié, sobrevivem, Cássia, pela questão de uma lei federal que chama equiparidade econômica, tá? Se não fosse isso, Cássia, já tinha município aí, muito município quebrado, tá? Tem municípios hoje, vizinhos de nós aqui em Muriaé, que vivem desse recurso, tá? E aí eu te questiono, e aí eu jogo para você a seguinte questão. Muitos não têm capacidade econômica de promoverem e de elaborarem um plano diretor. Por quê? Porque não tem receita própria, porque não tem economia própria, porque se emanciparam muito antes da hora de ter uma característica econômica que pudesse dar esse poder para ele, ok? Inclusive, isso já foi questionado. Hoje a gente tem, não é uma lei, é um decreto, né, que tem a função de uma certa forma, de reduzir essa questão da emancipação, porque isso atrapalha todos os municípios, né? Agora, em relação ao ordenamento da cidade, né, Cássia, ele é super importante, porque a cidade pequenininha, já desde o seu nascimento inicial, já começa a crescer de forma planejada, de forma mais adequada, né, visando esse interesse comunitário, participativo, né? E, então, para mim, eu acho que é relevante, sim, relevante. Eu só não sei hoje se muitos municípios teriam a capacidade econômica de desenvolver, porque não é um produto barato, né? Nem poderia ser, né, Cássia? Porque para ter participação popular, para ser de uma forma de uma equipe multidisciplinar, que era nossa lá, a gente tinha geólogo, hidrólogo, engenheiro florestal, biólogo, arquiteto, engenheiro sanitarista, né? É um produto caro, que às vezes esse município não tem como arcar, mas que é importante, sim. Às vezes observar, né, se o município tem esse potencial de crescimento, né, Maíta? Ao invés de ser só um número, assim, de habitantes ou alguma coisa, igual você falou, às vezes o município não tem renda própria, mas tem município que às vezes está crescendo, né? Às vezes, quando identificar isso já, né? Sim, porque hoje, por exemplo, eu não preciso ter 20 mil habitantes para ter um plano diretor, né? Se eu tiver uma mineradora, eu tenho que ter. Se eu tiver próxima à região metropolitana, eu tenho que ter, tá? Então, por exemplo, municípios limítrofes, né, a Belo Horizonte, foram obrigados a criar o plano diretor por estarem na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Por exemplo, áreas de impacto ambiental, áreas de risco, né? Processos complexos em relação à topografia, geologia, né, como a questão de Ouro Preto, por exemplo, né, que também tinha um outro incidente, que é a questão de ser parte do patrimônio turístico do nosso estado, né. Então, hoje, por exemplo, municípios pequenos, como Tiradentes, por exemplo, né, são obrigados a ter, por ser parte integrante do turismo, né, do nosso estado. Ou então, Amada, vamos imaginar que o seu prefeito um dia acordou, tá? Gente, eu acho que é só essas, tá? Mas não tenho certeza. A gente não sabe tudo de cor, né, Cássia? Ah, não, é. Por exemplo,
Por exemplo, eu acordei, imaginar que o seu pai é prefeito, seu pai falou assim, olha, eu gostei daquilo que aquela professora doida lá falou, de transferir o direito de construir da parte de patrimônio, porque isso é um incentivo financeiro para as pessoas que têm casa tombada. Se o seu pai quiser implantar esse artigo do plano do Estatuto da Cidade, ele tem que fazer o plano diretor. Entendi. Entendeu? Então, assim, se eu tiver que pegar alguma ferramenta, se eu quiser implantar ela, eu tenho que já colocar o plano diretor em ação. Sim, sim. E tem muitos desses artigos do Estatuto da Cidade, Cássia, que não só existir no plano diretor, mas eles precisam ser mais elaborados a fim de indicar os trâmites legais. Então, por exemplo, Cássia, eu não posso só dizer no meu plano diretor que eu quero tirar o direito de construir, por exemplo. Eu tenho que alencar a ele a questão do patrimônio, né? E tem que também colocar a ele a ortogonerosa. São dois artigos que andam de mãos dadas, tá? O direito de construir e a ortogonerosa. Então, eu preciso ter uma outra lei complementar ao plano diretor para que eu possa implementar essa lei de uma forma legal, que isso não seja discutido depois no plano diretor, no Ministério Público, que isso não seja questionado na Justiça depois, ok? Eu tenho que amarrar essa legislação. Né? Aqui em Muriel agora a gente tem o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, que para mim é um dos maiores e mais necessários para qualquer cidade do planeta. Porque ele faz com que a gente analise de uma forma bem minuciosa que tipo de impacto que esse empreendimento traz para a cidade. Porque até então a gente só tinha lei ambiental, que a lei ambiental dava um amparato legal em relação a empreendimentos de impacto do ponto de vista ambiental. Então, por exemplo, uma mineradora. Quanto que essa mineradora vai impactar no meu lençol freático? Quanto que essa mineradora vai impactar na minha questão da minha arborização, da minha vegetação, no meu parque vegetal da minha cidade, na minha fauna e flora da minha cidade? Então, eu tinha um aparato legal em relação a isso, ok? Tinha alguns empreendimentos de impacto, como, por exemplo, titurarias, posto de gasolina. Eles precisariam de ter um licenciamento ambiental para implantar. Por quê? Porque eles vêm só do ponto de vista ambiental. E a gente não tinha nada, Cássia, na legislação que cobrasse, por exemplo, de um construtor que vem construir numa cidade um conjunto habitacional com 2 unidades habitacionais. Será que essa rua está preparada para receber isso, Cássia? Será que a cidade tem escola para esse estudo de criança que vai morar ali? Será que eu tenho posto de saúde para atender essa população? Será que eu tenho rede de água e esgoto para poder alimentar esse conjunto? Ninguém nunca se discutiu isso. Aí veio o Estatuto da Cidade e implantou o WAVE. E aí, sim, o WAVE resgata essa discussão, que é uma discussão extremamente calorosa e um assunto que eu amo. A gente sabe. Outra coisa que é interessante também é falar é que quem tem curiosidade sobre o WAVE, né, o portal Capacidades, ele sempre está fornecendo o curso de autoinstrução, né, que pelo menos aí para quem quer introduzir o assunto, né, Maíta? Sim, meu WAVE foi o primeiro WAVE aprovado em Muriel, tá, gente? É uma, né, como é que chama quando a pessoa primeiro, ó, esqueci o nome. Menina, agora você que virou modelo, você acredita? Aí, tá vendo? Olha isso. Vou cobrar Depois, né, é porque o pessoal não estava aqui no Behind the Scenes, né, o nosso, antes de começar aqui, depois não sabe por que eu falei que a gente estava com uma ilustríssima convidada. Tá vendo? Amada, eu gosto desse assunto. Ai, adoro. Eu sei disso, por isso que eu indiquei aí para os nossos alunos, né, porque os alunos ainda não estão tendo aula com a Maíta, né, gente? A Maíta dá aula para os períodos mais à frente. A partir do 7º. E aí ela aceitou aí vir conversar com os nossos pupilos, né? Mas é isso, gente. Se quiser conversar, a gente conversa até o final da noite, né, Natália? Que assunto que tem. Eu falei com ele, o podcast tem que tomar até cuidado, porque dependendo vai ter 3 horas, então a gente controla o time por conta disso. Isso. Gente, a gente já está assim, ó, com um tempinho bom de podcast, né? A gente já está quase partindo para o final. Eu sei que se deixasse esse assunto, quase tem que ter parte 2, 3, 4, 5, 6. Gente, respondi vocês, ficou bom, vocês gostaram das respostas? Tem agora eu gostei uma demais, bacana demais. É igual a Natália está falando, é assunto que rende vários podcasts, né? Vários. É um assunto que rende muito, né, Natália? Mas eu adorei, muito bacana. Espero a gente reunir de novo. Com certeza, gente. Vocês têm mais alguma pergunta final para vocês fazerem para a Maíta?
para finalizar, assim, a gente se despedir? Acho que é só mesmo implementar a arquitetura inclusiva para todos. Como que ela consegue enxergar essa inclusão e acessibilidade nos planos diretores das nossas cidades? Acessibilidade, Amada? Eles estão querendo... Tá, hoje já é uma obrigatoriedade, né? A norma NBR 9050, que inclusive foi atualizada esse ano, ela tem peso de lei, né? E ela já faz parte da obrigatoriedade. Ela também tem que estar linkada à questão do plano de mobilidade, que é um plano também que visa a fortalecer essa questão da acessibilidade, né? Que não é só acessibilidade para portadores de necessidades especiais, mas para toda a cidade, né? Que é o direito único a todos, igual a todos, né? Que a gente fala que é o direito igualitário. A norma da acessibilidade, existe um estigma, né? Muito envolvida em questão da acessibilidade, que as pessoas pensam que podem não precisar nunca da acessibilidade, né? Mas todo mundo pode quebrar um pé, todo mundo pode ficar grávida um dia, não é isso? Ou então todo mundo pode precisar ficar idoso, todos nós ficaremos idosos, se Deus quiser. Se Deus quiser, opa! Se tivermos sorte, né, Maite? Sim, amado. Não, eu quero ser centenárias. Não, 90, eu posso morrer igual meu bis, 95. 90 já tá bom. Tá bom. Mas é desse direito, né, de todos nós pensarmos de uma forma humanitária, né? A tendência da visão unilateral ela é comum à população brasileira, não é inerente só ao município de Muriaé, é uma visão englobada, mas as pessoas precisam, a gente, inclusive, como arquitetos, precisa inserir essa questão da acessibilidade, sabe? E eu falo com vocês que, inclusive, no poder público ainda está engatinhando devagar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive um projeto meu reprovado lá no estado, lá na cidade de São Paulo, porque lá na cidade de São Paulo, Natália, tem um conselho de acessibilidade. E eles cobram muito mais do que a norma de acessibilidade pede. Eles cobram outras normas, que eu só vim a conhecer. Peraí, que alguma coisa aconteceu. Repete aí que deu uma palhinha aqui na gravação. Tá. A lei da acessibilidade ainda está caminhando de uma forma bem rudimentar, bem devagar. Né? Eu tive um projeto meu reprovado pelo Conselho de Acessibilidade da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a única cidade que tem hoje um conselho de acessibilidade, você sabia disso? E eles cobram muito mais do que a norma de acessibilidade. Eles cobram outras normas, inclusive que fazem parte da acessibilidade, como se fosse um anexo. Lei 10.000, não sei quanto, na norma 16.532, a lei, sabe? Tem várias outras normas. E aí a gente vê que lá em São Paulo hoje, para você aprovar um projeto, Jorge, Cássia e Lívia, a gente tem que ter conhecimento de todas as normas da acessibilidade, que não é só 9050. Né? Então, tem um conselho, né? Então, meu sonho é ter o conselho em todas as cidades também, né? Para que as pessoas possam ver isso de uma forma diferente. Não como uma coisa chata, mas como uma coisa intrínseca, faz parte, sabe? Inclusive, se a gente for, igual você está falando, né? Se a gente amplia esse conceito, né? Porque acessibilidade é dar acesso, né? Seja o que for. E a gente tem hoje em dia o conceito de desenho universal, né? Que amplia isso um pouco mais, talvez, né? É fazer para todo mundo, para a pessoa que envelhece, para uma pessoa que está segurando, que está carregando sacola, mala de viagem. Porque todo mundo tem alguma necessidade em determinado momento, né? Sim. E que a gente, exatamente, de forma, né? Mas assim, eu posso dizer que hoje eu tenho uma visão muito mais ampla, porque eu tive esse conselho, né? E agora já está, graças a Deus, semana passada não, mês passado, eu fui aprovada, graças a Deus, tá? Meu projeto gigantesco foi aprovado pelo conselho. Então, assim, né, amada? Depois que foi uma oportunidade de aprender, né? Ao invés também da gente sempre pensar que a legislação está para barreirar a gente também pode pensar que é para melhorar, né? Eu acho que é para trazer qualidade, a minha visão mudou. Exatamente, trazer qualidade de vida para a maioria das populações, né? Acho que é esse que é o propósito, né, da acessibilidade, né? Sim, amada. É porque com o tempo você vai entender que quanto mais você sabe de lei, mais você vai precisar saber. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quem sabe muito só descobre que precisa saber mais, né, Maite? Sim, meu bem. Assim, eu já achava que eu já era tipo. Gente, eu acho que com essa a gente pode, olha, começar a finalizar isso, já deixando todo mundo encucado.
Já sabia tudo de lei e a cada dia eu tomo uma, sabe? Então, assim, é bom também, porque a gente vai ficando com uma visão mais democrática. Eu acho que quanto mais lei a gente tem conhecimento, quanto mais a gente se envereda por esse campo, né, mais a gente vê que realmente o objetivo é a universalização, é a participação, é o participativo e a visão igualitária para tudo. Eu te digo particularmente, eu tenho assim uma paixão muito grande por esse lado aí da arquitetura, de acessibilidade, de trazer conforto, de trazer qualidade de vida, de proporcionar acessibilidade. Esse assunto me fascina. Quando eu vejo uma solução assim interessante com isso, sinceramente eu fico fascinado. Então tá bom, amado. Em loteamento você vai ter aula comigo, eu vou te mostrar. E conforto, vocês vão ter aula comigo. Ansiedade, viu? Tudo é certo. Minha amada, quando chega e é tanta coisa, né, para a gente interligar, porque todas as matérias vão sendo sempre interligadas, né? A gente divide aí de forma didática, né? Mas sim. Quando a gente vai para a prática, tudo tá junto. Sim. E é bom que ele já vai com essa visão positiva, né, Natália? Não vira para mim a professora, mais isso, pelo amor de Deus. Mais um perfil de terreno, por favor. Mais um perfil, por favor, com acessibilidade. Com acessibilidade, cadê a rampa? Sim, isso aí. Muito bom. Gente, eu acho que a gente vai caminhar para o final, vou deixar vocês finalizarem, né? E a gente vai se despedindo aí. Eu quero agradecer mais uma vez aí a Maíta, você, Natália, as meninas aí do grupo que fizeram um excelente trabalho, entendeu? E desejar uma boa noite para vocês, uma boa semana. Eu também quero me despedir, falar que obrigado pelos alunos, né, que aceitaram essa empreitada aí da gente fazer os podcasts, e de convidar alguns professores. Eu sei, né, vocês estão no segundo período, mas isso só vai fazer com que vocês pesquisem mais, estudem mais, né? Então, meu agradecimento também para toda a turma, né? Esse é o nosso primeiro episódio e vão vir mais alguns aí. Muito obrigada, Maíta, por adicionar a nossa experiência ao nosso podcast. Obrigada, Natália, nossa professora, por esse desafio que eu gostei demais. Que bom. Último, a nossa bancada. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem ligadinhos nos próximos podcasts e nos sigam no Instagram para mais ideias e conteúdos no @arquitetura. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Nath. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.